50 anos atrás, que já estou coroa também, né? Já entreguei mais ou menos, né? A minha mãe, todo mundo dizia, está delirando, está delirando. Interior, não tinha os recursos que tem na cidade grande. E detectou que eu estava com problema de garganta, que eu sentia muitas dores, não comia direito, não me alimentava direito. E aí começou um sério de acontecimentos na minha vida, ainda criança. Quando perceberam que eu estava com problema de garganta, começaram a passar remédio, disseram logo na infância que eu precisava de uma cirurgia. Minha mãe queria ver a possibilidade de fazer a cirurgia ainda criança. Só que tem pessoas que nascem com as amígdalas graúdas, mas é depois de adulto que vai fazer cirurgia, tipo o meu irmão, o segundo mais velho, fez cirurgia de garganta por causa das amígdalas, mas adulto. E a minha já nasceu grande, crescida e ia crescendo cada vez mais. Chegou ao ponto, irmãos, de os médicos dizer, tem que operar o menino. E meu pai dizia, não vai operar não, chá disso fica bom. Pessoal do interior, raiz de unha de cabra é comprar isso. Ah, não vai operar não, minha mãe, vamos operar o menino. Tempo passa, ficou aquele jogo de empurra, minha mãe querendo operar, meu pai dizendo que não. Eu melhorava com chá, com remédio caseiro. Daqui a pouco, caía na cama novamente, vinha febre. E eu nada de engordar, eu nada de conseguir falar direito. Chegou ao ponto que o médico disse, ou vai operar, ou o menino vai morrer, ou vai ficar paralítico. Porque eu já não me alimentava mais, eu já não comia mais, porque as amígdalas ainda com 8, 9 anos, elas cresceram tanto que topou uma na outra. E eu não respirava direito, não conversava direito. Muitas palavras eu ainda tenho dificuldade de falar, porque eu era quase gago na infância, devido a essa amígdalas ter topado uma na outra, não descia nada, eu sentia muitas dores, eu começava a falar errado, tipo, minha esposa, depois de casada, que até hoje me corrige em algumas palavras, igreja, eu falava igreja, igual, trabalhou, de vez em quando escapou aí ainda, mas eu falava muita coisa errada devido à infância. Mas com o tempo eu fui tentando corrigir algumas palavras e ainda ficou na sequela de falando errado. Mas irmãos, quando chegou para os 9 anos de idade, minha mãe contava que eu com 8 para 9 anos estava tão magro, tão raquítico, que era carregado nos braços. Imagina uma criança, quantos anos tem essa menina? 5, aguenta carregar ele muito tempo no braço? Eu tinha 8 para 9 anos. E era carregado nos braços, porque não aguentava. Minha mãe conta que eu não aguentava andar direito. Piorei de vez. O médico disse, leva para a Feira de Santana, que aqui não tem recurso, senão ele vai morrer. Eu fui para a emergência do Hospital Clécio Andrade, em Feira de Santana. Chegando lá, o hospital demorou demais e enviou para uma clínica particular. Não, minto, ainda no hospital. Ah, só amanhã, que quando a pessoa chega do interior tem que pegar fila, tem que esperar a boa vontade e tudo. A gente sabe o processo do SUS como é. Desculpa, eu estava tossindo, irmão, eu acho que eu tomei muito café, minha garganta parece que estou com azia, a garganta está coçando. Aí, resultado, vai operar o menino, mas vai ter que ficar internado. Acabou os recursos. Não podia ficar para o outro dia, não podia ficar de pousada. Qual foi a atitude do meu pai? Leva o menino para morrer no interior, em casa. Antes de morrer aqui, leva para morrer lá. Minha mãe sempre, graças a Deus, soube criar a gente no caminho em que deve andar. Foi um legado que ela deixou. Meu pai servia a outros deuses de imagem, era muita coisa de reza, a família dele. E aí, minha mãe, graças a Deus, eu tenho essa imagem até hoje. Dia domingo de manhã, era como se fosse a galinha e 5 pitinhos atrás, ela levando a gente para a escola dominical. Desde criança, meu pai queria a reza, queria assim, minha mãe levando a gente para a igreja. A gente cresceu no lar cristão, graças a Deus, fazendo culto em casa, coisas que eu não vejo hoje em dia. É raro isso, famílias fazer culto em casa. Mas minha mãe, a gente tinha uma mesa grande na varanda da casa. Minha mãe reunia com a gente fazia culto em casa. Minha mãe e os 5 filhos. Passou, bora operar o menino.
mas acabou o recurso, como eu falei aqui. Leva para morrer no interior, minha mãe não vai levar. Meu filho, eu vou ficar com ele aqui. Deus sempre entra com providência, Deus sempre coloca alguém na vida da gente. Uma pernambucana que estava na fila também, eu lembro da imagem dela, imagino que pode ter falecido pelos anos, ela já era de idade. Uma pernambucana, ouvindo minha mãe discutir com meu pai, leva para o interior, não leva, leva para o interior, não leva. Resultado, ela entrou na guerra, na peleja, e disse: o senhor vai, que ela vai para minha casa. Vai o senhor, bota o senhor que eu vou levar ela para minha casa. Essa pernambucana, irmãos, pegou eu e minha mãe, tirou do hospital público e colocou no hospital, numa clínica particular. Meu pai voltou para o interior, a coisa se agravou tanto, que quando chegou o momento da cirurgia, eu estava tão raquítico, quase paralítico, que por causa da garganta, tive que operar a garganta e os 2 ouvidos de vez. 6 horas de cirurgia, com 9 anos de idade. Mas em tudo, como o pastor disse aqui, em tudo a gente vê a mão de Deus. Se é para a gente ver o lado negativo, a gente tem que ver o positivo de alguma forma. Foi minha primeira vitória em relação à saúde. Quando todos pensavam que eu não ia suportar de fraqueza, de tanta febre e dor, os ouvidos já estavam infeccionados, que eu usei aparelhos nos 2 ouvidos durante 6 meses. Mas Deus deu vitória, foi tudo bem, 6 horas de cirurgia, mas Deus foi comigo, usou os médicos como os instrumentos, e eu venci a primeira batalha em relação à saúde. A gente tem que estar sempre com Cristo, irmão. Eu era criança, mas minha mãe sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher guerreira. E dos 5 filhos, que parecia que os problemas de saúde caíam só sobre mim. Tempos passou, a gente saiu do Rio Barbosa, minha mãe se separou do meu pai e veio morar em Feira de Santana. Quando chegou em Feira de Santana, o acerto foi: minha mãe e meu pai tinham uma oficina desses motorzinhos que faz caldo de cana. Para a gente lá na época era de casa de farinha. Mas esses motorzinhos, meu pai tinha oficina daquela e ficou de arrumar a oficina, mandou a gente para a casa de aluguel em Feira de Santana e ficou dele ir com 15 dias para poder fechar a oficina da tempo. 15 dias esse que nunca veio em Feira de Santana. Abandonou a gente, tudo criança, minha mãe e 5 filhos em Feira de Santana pagando aluguel. Irmão, se a gente for contar, cada um tem sua história, cada um para estar aqui hoje, na casa do Senhor, você também tem uma história. Se a gente for olhar para trás naqueles dias, o que aconteceu naqueles dias, mas estamos na casa do Senhor. Foi difícil, foi. Começamos a trabalhar muito cedo, indo para a casa do Senhor, cultuando a Deus. Dia de domingo, a gente sempre gostou de escola dominical, mas precisava trabalhar, tudo criança, eu era o mais novo. São 5 filhos, eu sou o mais novo dos homens, depois de mim só tem uma mulher. Então eu era criança ainda, lá dos anos 80, em Feira de Santana. O que é que a gente ia fazer? Conseguiu arranjar um carrinho de caldo de cana. Ia vender caldo de cana para pagar aluguel, para sobreviver. Cada um fazendo uma coisa, tudo criança. Ia para a feira, eu lembro muito bem da feira livre que tinha em Feira de Santana, o conjunto Feira 5. A gente ia para domingo de manhã, porque a feira era domingo de manhã. E o inimigo sabe muito bem armar o laço. Muitas vezes não precisa, irmãos. Tem gente que sai da casa do Senhor, discute, acha ruim com algum motivo. Me chateei, tudo sai. Mas muitas vezes o inimigo prepara um laço, a gente vai saindo de fininho, quando pensa que não está lá no mundo. E a gente começou a trabalhar para sobreviver. Dia de domingo de manhã já não ia para a igreja porque tinha que trabalhar. Começou a ir à noite. Daqui a pouco, de noite, estava cansado do trabalho duro durante o dia. Sol quente. Não ia hoje. Para a semana a gente vai. Não ia para a semana, deixa para ir para outro dia. Quando penso que não, todo mundo afastado do Evangelho. Todo mundo sem servir a Deus, sem cultuar. Viemos embora para cá, para Salvador. Isso tudo eu acredito que na minha adolescência ainda. Passamos um período em Pernambués. De vez em quando sempre visitava a igreja. E a gente nunca perdeu esse contato.
mesmo afastado do Evangelho, eu ia para vigílias, minha mãe ia para vigílias, não tinha compromisso nenhum, mas cultuava a Deus. Tanto que quando eu conheci Nildes, eu estava afastado do Evangelho. Minha esposa hoje, eu estava afastado e casei na Igreja Católica ali de São Caetano. Mas logo 6 meses depois a gente foi para a Igreja Batista ali junto da 4ª Delegacia. O pastor abençoou o nosso casamento. Mas eu dizia que só casava com a crente. Nildes, a gente já se conhecia há 1 ano, quando eu comecei a namorar com ela, já se conhecia, e ela queria namorar com crente. Quando eu ia para a igreja, eu levava ela para visitar, era só visitante, mas quando a gente casou, ela aceitou Jesus primeiro do que eu. 6 meses depois eu me reconciliei, e estamos aqui até hoje, 95 até hoje, graças a Deus, na presença do Senhor. Mas os dias passaram, o tempo passou. Quando foi voltando ao problema de saúde, na minha adolescência, morando em Feira de Santana, eu fui lá no interior visitar meu pai. Quando eu voltei, me senti mal, deu uma crise convulsiva. Do nada, todo mundo estranhou a primeira vez, nunca viu eu me senti mal, comecei a dar crises. Começou o processo de convulsões, que a gente conhece como epilepsia, só que no meu caso era mais grave, porque não era aquela convulsão de cair, ficar se batendo. Os médicos disseram que no meu caso era bem mais grave, porque tinha uma lesão na minha cabeça, que é como se desse choque, ficava vermelho, não é que tomar uma pancada no corpo, não fica roxo, e parece ficar, assim era a minha mente. Aí eu me desesperava, atravessava a rua, saía de junto de quem estava, para não ver eu me sentindo mal. Sumiu na adolescência, vim para Salvador. Quando estava quase casando, noivo de Nildes, trabalhava na Caixa Econômica ali em Brotas. Irmãos, o processo foi dolorido, porque foi se agravando as crises que eu tinha sentido lá atrás, foi se agravando quando na época de 93 para cá. Em 95 eu casei, mas veio o problema das crises, tive que, os colegas me pegavam, me traziam para casa. Quem conhece ali em Brotas, conhece a Caixa Econômica de Brotas, logo em frente tem o Brotas Center, não é isso? E ali uma pista bem movimentada. Eu, quando percebia que ia me sentir mal atrás da agência, que o arquivo ficava atrás da agência, eu trabalhava no setor de arquivo, microfilmagem, eu saía, mas já não percebia para onde estava indo, atravessava aquela pista sem ver, sem perceber. Quando pensava que não, estava dentro do shopping, muitas vezes dentro do sanitário, todo sujo, fazia xixi, defecava, morria de vergonha, chamava o segurança e pedia para chamar os colegas. Quantas vezes os colegas traziam as calças dele para eu trocar de calça e mandava embora. Então foi processo grande, até que o meu chefe disse, não tem mais condições de permanecer trabalhando, que eu às vezes precisava subir na escada, pegar a caixa de documentos, vai que cai, aí fizeram abaixo assinado para dar entrada no INSS. Dei entrada no INSS, os médicos mandavam me aposentar e o INSS me liberava. E nisso eu tomando remédio, comecei a tomar remédio com taxa preta, como se chama, remédio controlado. Eu cheguei a tomar 5 tipos de remédio controlado. Tomei Depaquine de 500, Tegretol de 400, Rivotril. Tomei um pequeno, que me esqueci o nome agora, de alto custo, que era cedido pelo Estado. Na época era muito caro, imagina agora. E tomei um outro que me passei agora. Comecei a tomar remédio controlado. Tive que sair do trabalho, ficar encostado pelo INSS. Tempo passou, e quando estava caminhando para o Mário Leal, dando entrada no Mário Leal ali no IAPI, um hospital psiquiátrico, estava indo para lá, outra crise, dessa vez nos rins. Meu pai tinha problema de rim, minha mãe tinha problema de rim, então tem esse negócio hereditário, né? E rim, às vezes pressão alta. Deu uma crise, tive que sair das carreiras, fui me internar novamente nessa brincadeira. Quer ver? Foi 2001, pastor, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 2001. Naquele momento que a televisão estava mostrando
tinha acabado de sair da cirurgia, passando o processo assistindo na minha cirurgia, que eu precisei operar o rim, cálculo renal, de última hora eu tive que... Tá contando aí? 3, não foi? Garganta, os 2 ouvidos e rim, 4. Vai contando aí. Precisei operar o rins. E as crises voltavam. Dava um tempo, voltava. Procurava um médico, um Mário Leal, outros médicos aí, não descobria nada. Irmãos, e o processo começou quando os irmãos, é demônio. Isso é demônio, começaram a se libertar. Nessa libertação, pegava a conversinha com o jovem do mágico, e ali foi demônio mesmo. Jesus expulsou, pegava porque estava a crise por cima, e disse que toda a crise por cima agora é demônio. Há casos e casos, irmãos. Há casos que é demônio mesmo. A palavra de Deus fala isso. Há casos que é problema de cabeça mesmo. Aí os irmãos me olhavam diferente, não queriam me encostar junto de mim. Quantas vezes eu casado, que Nildes achou conselho para não casar comigo, como é que ia casar com uma pessoa doente? Como é que ia casar com uma pessoa dando crises? E parto, até entendo que é preocupante, a pessoa está querendo fazer família, está querendo uma pessoa doente, mas graças a Deus que ela não desistiu de mim e disse que ia casar comigo, gostou de mim, porque quando eu conheci Nildes, a gente morava em São Caetano, e por ser de interior, a casa cheia de homens, tudo, Nildes era a vizinha, todas as mulheres iam para lá para casa, fazer amizade com minha mãe e tudo, e a gente começava a conversar, e eu já conhecia a Nildes há um ano. Depois de conhecer, frequentar a casa dela um ano, ela frequentar a minha casa um ano, a gente começou a namorar. Namoramos 4 anos, ficamos noivos 1 ano, e já tem 29 anos de casado, a gente casou em 95. Então, graças a Deus, ela não desistiu e precisei dela muitas vezes, porque às vezes ela ia pregar, pastor, eu não pregava com vergonha, tímido, imaginando que você estava lá atrás, porque se eu desse crise já ninguém via, eu saía para ninguém perceber. Mas muitas vezes Nildes, minha esposa, ia pregar e eu dava crise, ela pregando sobre cura e eu passando mal na igreja. As lágrimas iam, porque as pessoas olhavam para ela diferente, olhavam para mim, pareciam aquela doença contagiosa. Eu tinha que sair, me afastar, e pessoas de círculo de oração. Esse menino precisa de libertação, faz corrente de libertação. Aí Nildes rebatia que conhecia o marido que tinha, e a palavra de Deus disse que não pode a água doce juntar com a água salgada. E ela conhecia a vida que eu tinha com Deus, eu conhecia, tentava me acalmar, e eu só dizia uma coisa, pastor: eu sei que Jesus vai me curar. Nos momentos difíceis, irmãos, clame a Deus e profetize coisa boa. Minha resposta era só: eu sei que Jesus vai me curar. Se através de uma oração, não sabia. Se através de uma imposição de mão, não sabia. Se através de médico, não sabia. Mas o que eu dizia: eu sei que Jesus vai me curar. E o tempo foi passando, as crises aumentando, minha mãe correndo para um lado, correndo para o outro. Quando foi um belo dia, você já deve ter ouvido na televisão o doutor Andrade. Ele é neurologista, famoso na Bahia, é professor da UFBA. De vez em quando ele aparece na televisão aí dando entrevista. Doutor Andrade é um médico muito bom. E caminharam para ele. Ele chegava ao ponto que, quando minha mãe ia comigo para eu me consultar, dava crise perto da porta do consultório dele, ele mandava sair quando eu estava voltando olhado. E ele dizia: não tem cura. A situação dele não tem cura. Minha esposa achou de perguntar: pastor, quanto era para fazer a cirurgia, se tinha jeito de cirurgia. Isso antes de 2007, ia ser 2003, por aí. Ele respondeu: se tivesse de fazer a cirurgia, teria que ser São Paulo, Goiás ou Porto Alegre, porque aqui não fazia. Se fosse para fazer aqui, em 2007, por aí, 2005, 120 mil naquela época.
quem ia ter esse dinheiro naquela época? Se fosse hoje já não tinha esse valor. Imagina naquela época, quanto não valia hoje. Mas, irmãos, o inimigo sempre tentou com a minha vida. E eu perguntava a Deus, irmão, meu Deus, por que só eu, problema de saúde, no meio de tantos filhos, só vem para cima de mim problema de saúde, doença. Eu ficava assim, mas na mesma hora eu tinha essa confiança em Deus, porque eu que suportava. Meus irmãos não iam aguentar o que eu aguentei. Eu mesmo dava essa resposta a eles. Eu questionava e dizia, vocês também não iam aguentar o que eu aguento. E eu sei que Jesus vai me curar. O inimigo tentou tanto, irmão, contra a minha vida ainda na infância, que por meu pai, como eu disse, servia a outros deuses, minha mãe para a igreja, às vezes a guerra espiritual travava. Minha mãe conta isso, que para você ver, quando a gente tem a marca de Deus, o inimigo conhece, no olhar, no se comportar, sabe que você é um escolhido de Deus. E ainda no berço, minha mãe conta que eu estava no berço, travou a guerra na casa dela, coisas começou a voar da parede, coisas começou a cair, copo quebrado dentro de casa, e minha mãe repreendendo, e eu no berço, ainda nessa época, eu no berço, quando minha mãe conta que em uma dessas guerras aí, que o quadro voava, copo quebrava, e era intercedendo, eu deitado no berço, o berço, normalmente tem aquele pau no meio do berço, né, para botar mosquiteiro. Uma peixeira que meu pai guardava em cima do guarda-roupa, voou com a maior velocidade para o lado do berço e pegou de ponta naquele pau do meio e ficou balançando para lá e para cá. Só a ponta, minha mãe contava, pegou só a ponta e acaba eu no berço dando risada. Acredito eu que eu já estava rindo da cara do capeta. Perdeu mais uma. Eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, porque louvado seja Deus. Porque dizem que criança e animais é coisa, né, que adulto não vê. E eu estava no berço e no que a faca, a peixeira ficava balançando, que balançava com muita velocidade na ponta, mas não caía, eu ficava dando risada. Imagino eu hoje que justamente isso, sou coberto pelo sangue de Jesus. Você perdeu mais uma. E o inimigo sempre tentou contra a minha vida em relação à saúde. Voltando mais para frente, a gente foi procurar correr atrás de cirurgia no ano de 2006, mais ou menos, para 2007. O presidente Lula estava começando a campanha do primeiro mandato dele para o segundo, quando ele foi presidente, e estava naquela agonia e tudo. Minha mãe muitas vezes procurou, irmãos, aqui na igreja que ela congregava, a igreja grande, assessor e vereador, para ajudar, para ver o que a gente podia fazer por mim. Eu ia procurar os vereadores. Minha mãe dizia que ela não teve estudo, mas nunca teve vergonha de procurar pessoa grande, autoridade, para pedir ajuda. Aí ela ia, nunca conseguiu na igreja dela. Lembro que deputado federal aqui da Bahia, esqueci o nome dele agora, onde dizia que tinha café de político, minha mãe dava um jeito de ir para conversar com os políticos cristãos, político cristão, Nelson Pellegrino. A gente uma vez foi cedo, queria estar dando entrevista, parece que foi em Nazaré. Minha mãe madrugou e me levou. Aí ele começou a contar da Bíblia e tal, começou a... Mas nada de ajuda, bora ver o que é que pode fazer. E minha mãe procurando um, procurando o outro. Quando foi um certo dia no consultório do médico, esse doutor Andrade, minha mãe disse: vem cá, doutor, eu estou sentindo aqui de fazer uma coisa, o que é que o senhor acha? Se eu escrevesse para o presidente Lula, deu uma risada de gozação, deu uma... Se não consegue com o prefeito, com o vereador, a senhora vai conseguir com o presidente, ainda mais agora em época de campanha. Mas minha mãe sentiu de Deus aquilo, irmãos. Pessoas que me conheciam me guardavam debaixo da oração. A irmã de círculo de oração da Assembleia de Deus da Capelinha, irmã Regina, que até hoje ora por mim. Pessoas que conheciam minha história, as crises que eu dava, e tempo de morrer em qualquer momento, porque para o médico não tinha cura.
Quando minha mãe falou, ele deu uma risada, e minha mãe guardou aquilo. Chegou de madrugada, que é as madrugadas que ela conversava com Deus. Ela tirava, começou a, eu vou escrever, vou dar um jeito para escrever para Lula, com a letra feia dela, com o jeito dela, fez uma carta. Aí pediu a Nildes, minha esposa, para passar limpo. Nildes disse: não vou passar limpo não, dona Áurea. Não vou tocar nenhuma palavra aí, o que Deus falou para a senhora vai ser do jeito que está aí. E minha mãe começou a procurar político para enviar essa carta para o presidente. Procura um, não posso, procura outro, não posso. Na época, ela procurou deputado Nilton Barbosa, dono da Rádio Cruzeiro. A gente foi lá, ela me levou lá. Ele não estava em Brasília, a esposa dele estava lá. Minha mãe contou a situação. Ela se comoveu, chorou quando me viu e disse que ela mesmo se preocupasse, que ela ia dar ao marido dela, mas que a carta ia chegar ao presidente. Minha mãe deixou a carta com ela e foi oração, campanha, mais campanhas, gente orando. Quando é um belo dia, minha mãe indo para o círculo de oração, dentro do ônibus, o telefone toca, de Brasília. Vá no setor ali perto de Guatemi, Íris, se não me engano, que o presidente respondeu a carta para vocês ir para Porto Alegre. O médico doutor Andrade, que disse que não tinha jeito, que não tinha, resolveu mandar para um amigo dele, a gente encaminhar um amigo dele em Porto Alegre, porque só fazia esse tipo de cirurgia em Goiás, São Paulo e Porto Alegre. Dos 3 lugares, a melhor equipe estava em Porto Alegre. Ele nos encaminhou para o amigo dele. E aí ficou aguardando. Quando chegou, irmãos, próximo a viagem estava marcada para fevereiro. Quando chegou próximo de que Lula respondeu, a gente tem a assinatura dele mesmo, por isso eu não tenho nada contra as coisas erradas dele, fica em parte, mas se tenho essa gratidão por ele, porque fez o que devia, fez, a obrigação de qualquer governo, qualquer político, a gente paga imposto para isso, mas foi no momento que foi usado por Deus, foi ele. Então eu tenho essa gratidão, não tenho nada com política, entendeu? Mas da pessoa, foi ele que Deus usou, que quando Deus quer, Deus usa até o ímpio mesmo, usa quem quer para abençoar o crente, é bíblico isso, usa para nos abençoar, e ele foi instrumento de Deus nessa época. Aí, quando foi chegando próximo da viagem, a viagem estava marcada para fevereiro, quando chegou outubro, novembro, eu comecei do nada, pastor, ouvi, rapaz, a gente estava conversando assim do nada, quando chegava uma pessoa, rapaz, eu fui ali no culto, rapaz, que palavra, viu? Que palavra, o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Viagem marcada, doente, dando crises e ouvindo essa palavra. Eu disse, meu Deus, porque graças a Deus, irmãos, a gente tem que estar atento, ter o dom de discernimento, porque Deus, quando quer usar um em profecia, levanta, marchando, fala, eu creio, é bonito, a gente se arrepia, mas eu ouço muita voz de Deus conversando normal, não é todo mundo, brincando muitas vezes, dando risada, e eu fazendo prova com Deus, conversando com Deus, a pessoa do nada fala alguma coisa que testifica em mim, e essa palavra testificava. Eu estava assim, do nada, vinha outra assim, com um assunto que não tinha nada a ver. Rapaz, eu admiro aquele homem, e Deus determinou que ele ia morrer, e acrescentou 15 anos, e aquilo ficou, meu Deus, será que eu vou morrer depois da cirurgia, 15 anos depois? Será que eu vou, o que vai acontecer comigo? Será que é para eu viajar, não é para eu viajar? E minha mãe começou a travar uma batalha, eu e minha mãe, não, que fulano tentou fazer uma cirurgia dessa, ficou paralítico, até hoje está na cama, não ouve, não vá não leva o menino não. Eu falava com minha mãe determinada, que tinha pagado o preço para poder ver eu curado, porque ela dizia que era, nem que seja a última coisa que ela queria ver, era eu ser curado dessas crises, porque era muita vergonha, muita humilhação, e graças a Deus, de todos os filhos, eu fui mais apegado a ela também por esses motivos, sempre estar mais com ela.
mesmo depois de casado, minha esposa trabalhando no jornal à tarde, não tinha o tempo que ela tinha para poder sair comigo, e ela que saía. Eu ficava assim, o que minha mãe ouviu nesse período próximo da viagem, você vai levar? Ah, mas não é você que tem que ir não, que ninguém é a esposa dele. E aí ficou aquela guerra, minha esposa trabalhando, pediu licença do trabalho, o trabalho não liberou, mas foi guerra no meio até algumas pessoas da família querendo, sendo contra, e minha mãe ficou muito nervosa com isso, mas, meu Deus, e essa palavra que eu não estou esquecendo, e essa palavra, viajamos, irmãos, a cirurgia, a gente foi direto para Porto Alegre, encaminhada pelo médico daqui para o amigo dele. Chegamos lá no hospital, fomos atendidos, fomos logo internado. Eu cheguei no dia, no outro dia chegou um outro adolescente de Santa Catarina, a mãe e esse rapaz, com crises convulsivas, que caía, ficava se batendo, muitas vezes orava por ele, e o louvor que eu só sabia, vinha em minha mente, só cantava o tempo todo dentro do hospital, era romper de fé, cada vez que a minha fé, só ficava cantando no hospital, é provada, é o tempo todo cantando esse louvor, falando de Jesus para essa mulher de Santa Catarina que levou o filho para operar também lá, não quis nada com Jesus. Dias passou, dias foi passando, marcou a cirurgia o rapaz. Aí a gente que está na fila de espera, vê outra pessoa passar na frente. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu vi, cheguei primeiro e tudo, o que é que está acontecendo? O rapaz foi operado. O médico que operou ele marcou para me operar 2 dias depois. Marcou para 2 dias depois. Quando chegou 2 dias, não deu certo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus trabalhando. E Deus movendo as águas. E a gente sem entender. Porque tem coisas que a gente só vai entender depois, meu irmão. Tem certas revelações, como eu disse a vocês. Fica atento. Porque Deus fala numa palavra, pode ser a sua resposta. Pode ser o que você está precisando. Pode ser que você vai entender depois aquilo que você está ouvindo hoje aqui. Marcou para 2 dias depois, não deu certo, pastor. E os médicos em Santa Catarina investigando, vamos botar ele no monitorário todo, me encheu de fio da cabeça até os pés para ver o motivo das crises, porque até aqui os médicos nem esse doutor Andrade, que é um senhor médico conhecido, não descobriu o que era, não tinha jeito, só dizia que não tinha jeito, não descobriu o motivo. Lá em Porto Alegre, devido a tantos exames que foi feito lá, foi descoberto que o processo das crises começou no parto. Meu pai demorou de levar minha mãe para o hospital, e eu comecei a nascer dentro do carro, que chama coroar, apertou a cabeça, eu comecei a nascer dentro do carro, e apertou a cabeça. Lembra das crises convulsivas que eu disse ainda no berço, que via por causa da garganta, tá tendo tanta febre que chega a estar delirando, já era crise convulsiva, mas ninguém sabia o que era epilepsia, ninguém sabia o que era convulsão naquela época. Então está delirando, tanta febre, e eu já passando mal, a cabeça já doendo como criança ainda, porque demorou de chegar no hospital, eu comecei a nascer. Foi descoberto lá em Porto Alegre isso. Descobriu, foi fazer exame na cabeça para ver, descobriu uma lesão do lado direito, justamente onde apertou. Vai ter que precisar operar, abrir a cabeça para tirar a lesão. Marcou para 2 dias depois desse rapaz. Eu falei, não deu certo. Só para a semana agora. Meu rapaz, o que é que está acontecendo? Bora orar, minha filha, bora orar, mãe, bora orar. E a gente orando. E isso, Deus me mostrava uma bateria, um exército orando por mim aqui em Salvador. Foi campanhas e campanhas, eu lá e a igreja orando aqui. Quando tentou marcar a 3ª vez, um médico lá no Canadá ligou para o hospital de Porto Alegre, deixa o baiano que eu opero. O médico saiu, o médico tinha viajado exclusivamente para um seminário de médicos no Canadá, nunca me viu, ligou para Porto Alegre, deixa o baiano que eu opero, deixou o seminário lá, viajou para o Brasil. No dia marcado ele me operou. O outro rapaz que tinha operado com o primeiro médico voltou a dar crise.
Olha que livramento. Voltou da crise. A gente falava de Jesus, ela não queria saber. O menino até hoje, de vez em quando eu vejo ele no Facebook, um rosto todo diferente, acho que ainda dá crise até hoje, que ela disse que não ia permitir que ele operasse mais, ia ficar assim, mas não operava. E pelo jeito continua dando crise até hoje. Eu operei, fiquei um dia lá ainda, um mês, voltei para Salvador, com a cabeça toda enfaixada, abriu, aí um milagre de Deus. O médico disse que precisou tirar parte do cérebro que estava com a lesão. Para alguém acreditar que eu tenho a cabeça aberta, só se abriu aqui, que veio a cicatriz desse lado aqui, tipo um C. Pegou aqui, abriu, tirou a parte do cérebro que estava com a lesão. Hoje eu não tenho parte do cérebro, que todo mundo foi justamente quem esperava que eu não levantava da cama, que não ia ficar paralítico, que não ia enxergar, porque era certo isso. Operei, vim para cá, e Deus preparou tudo, que Nilson ficou angustiado aqui. Será que vai viver? Será que vai ficar paralítico? Será que vai me conhecer? Porque a conversa que a gente ouvia era essa, não vai conhecer mais ninguém. Aí Deus, para testificar, para alegrar o coração dela, como é que uma pessoa está internada, recém-operada, eu tinha acabado de sair da cirurgia, no outro dia no centro da UTI, não, de semi-intensiva. Quando eu fui ligar para a Nilson, para ela ouvir minha voz, ao invés de eu falar de outras coisas, eu fui perguntar a ela se ela preocupada, se eu estava lembrando dela. Eu fui perguntar se ela pagou as contas, se estava tudo pago. Eu com a cabeça toda, ao invés de me preocupar com ela, fui me preocupar com as contas. Aí foi que ela respirou fundo, trouxe o alívio, graças a Deus, não está esquecendo não. Coisa de Deus, né? Que contando, eu não tenho para conversar com ela e tudo, mas eu me preocupei com as contas que ficou. Mas aí caiu a ficha dela, como se diz, ela descansou o coração. Voltei para Salvador. 6 meses depois tive que ir lá fazer revisão, pago também pelo governo, já estava tudo incluso. Voltei para o médico daqui, doutor Andrade. Quando ele me viu, botou um olho em cima de mim. E aí, tem sentido crise? Não. Nunca mais sentiu? Não, graças a Deus não. Irmãos, mas Deus confunde até a medicina. A sabedoria do médico é dada por Deus. A gente precisa entender que quando Deus quer curar, através de oração Ele cura. Mas quando Ele não quer, Ele deixa os médicos aí também para isso. É milagre também eu estar aqui hoje. Eu sabia dizer o tempo todo, eu sei que Jesus vai me curar. Eu sei que Jesus vai me curar. E Jesus me curou através dos médicos. Que para os médicos mesmo não tinha mais jeito. Para os médicos mesmo era caso perdido. Não sabia nem o que era que eu sentia. Os irmãos, as irmãs de oração, que queriam fazer campanha para mim, para a libertação que era demônio. Dizia para me ouvir, para mim que estivesse perto ouvindo, dizia. Quando eu cheguei, fui para a igreja, a primeira vez que eu fui na cirurgia, fui para a igreja, com a cabeça toda enfaixada, aí meus irmãos. Quem primeiro me abraçou, quem dizia que era demônio, agora eu era homem de Deus. Meu irmão, você é homem de Deus, você é Deus na sua vida. Então, aí não tinha como não chorar, não tinha como passar um filme, porque quando Deus quer, Deus faz isso, irmão. Deus até permite você passar por vergonha, Deus até permite você ser humilhado, mas também vai permitir quem te humilhou reconhecer que é Deus na sua vida. Vai permitir aquele que te humilhou, aquele que não deu nada por você, ver Deus agir na sua vida. Eu hoje não era para estar aqui. Pessoas que me conheceram dando crises e tudo como si, mas hoje me vem dirigindo. O que é que tem de mais uma pessoa dirigir? Mas até hoje, pastor, quando me vem dirigir, fica assim, como se espantado. Você, lembro de algumas irmãs que quando eu estava desempregado em 2009, quando o INSS liberou de vez para eu trabalhar, porque para eles não me aposentaram, porque eu cheguei a me formar em técnico de contabilidade, mas foi justamente o período da enfermidade. Então, durante 10 anos apagou tudo na minha cabeça. Eu não conhecia pessoas, eu não sabia por onde, como eu me formei em técnico de contabilidade,
não sei até hoje para onde vai nada, porque apagou. Lembrava de coisas da infância, de pessoas da infância, mas no período que a doença se agravou, apagou da minha mente. Só vim começar tudo novo depois da cirurgia. Cheguei todo, aí o INSS me liberou, comecei a procurar trabalho. Sabe dirigir? Não. Sabe pilotar moto? Não. Desempregado, disse: meu filho, eu vou ter que tirar a carteira, bora dar um jeito aí, Jesus está no controle, porque todo mundo pergunta. Aí tirei a carteira A e B, moto e carro. Pessoas que me viu dando crise, criticavam, quando viu eu andando de moto, eu também vou tirar a carteira. Cecílio, não. E até hoje se emociona quando me vê, me abraça. Voltei, irmãos, a cirurgia lá era para ser 4 horas de viagem, 4 horas de relógio, a cirurgia na cabeça. Foi 2 horas e meia. Deus ainda reduziu o tempo, mas hoje eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Não tenho parte do cérebro. Fui com o tempo. Pensou que acabou as cirurgias? Você estava contando? Chegou em 4? 5. Quando depois de adulto, foi até hoje que eu pulei essa fase, até hoje da cirurgia da cabeça, o tímpano do ouvido esquerdo perfurou. Tive que operar de novo o ouvido, depois de adulto. Vai contando aí, meu irmão, viu? Passou o tempo, contou do rim. Veio. Eu sei que eu fiz cirurgia de varicocele. Aqui, cirurgia simples, tipo um cisto, bem na veia aqui do punho. Operei 2 vezes. Operei. Agora, menos de 1 ano atrás, operei o cisto no umbigo. São 10, eu pulei o país, são tantas. O milagre aconteceu. Mas onde é que entra a palavra que eu quero finalizar rapidinho? Esse versículo 5 aqui, irmãos, vamos aqui rapidinho, para eu concluir, você ver, observar o que Deus fala, como Ele cumpre. 38:5. Vai, diga a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi a tua lágrima. Eis que acrescentarei 15 anos, né? Lembra que eu disse que assim, meu Deus, como é que eu ouvi tanto essa palavra antes? É eu que vou morrer? Minha mãe não está doente, a situação é eu que vou morrer. Quando eu voltei da cirurgia, que eu comecei a ter sede pela palavra, que como eu falei outro dia, acho que aqui também, eu ficava com vergonha quando alguém comentava algum assunto da Bíblia, aí Davi, eu queria saber onde estava, mas a mente não ia. Quando eu voltei da cirurgia, eu queria fazer alguma coisa na palavra para a minha mente abrir. Foi quando surgiu a ideia de ir para o seminário. Quando eu, no seminário ainda, iniciando, comecei a estudar, os irmãos viram meu processo de timidez como foi. Ali eu estava saindo de Lodebar, como eu falei. Ali eu estava todo tímido ainda. Foi o primeiro lugar público assim, usar esse termo que eu fui para a escola, foi o seminário. Quando eu comecei a estudar o seminário, eu lembrei dessa passagem. Aí fui buscar Ezequias, aqui. A primeira coisa que eu descobri, que a palavra Ezequias significa fortalecido por Deus. Deus fortalece. Aí eu vim entender logo a primeira revelação, que depois da cirurgia eu nunca mais fui o mesmo. Depois da prova eu saí fortalecido. Então não se preocupe com essa luta que você está passando, com essa prova que você está passando, porque Deus está te treinando, te deixando mais forte. O inimigo vai ver que você vai sair mais fortalecido dessa luta. Continue orando para o seu marido, continue orando para os seus filhos, que você vai sair mais fortalecida. Não desista. Confie em Deus, coloque palavras positivas. Eu dizia o tempo todo: Jesus vai me curar. E Ele me curou através dos médicos. Passou-se o tempo. Fiz seminário e tudo. Quando foi em 2001, final de 2001, no mesmo período, outubro, novembro, dezembro, eu comecei a sentir uma angústia. Comecei a tristeza grande, sentir saudade da minha mãe que morava na Chapada Diamantina. Eu disse: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aí que deu uma agonia na cabeça. Eu estou com saudade, mãe. Eu quero passar Natal com ela.
mas as condições não deu, foi a época da pandemia, não deu. Eu disse, meu Deus, quero reunir meus irmãos, fazer uma surpresa para minha mãe. Queria reunir meus irmãos, um mora em Maceió, a maioria aqui. Eu queria aquele grupo que louvou aqui e dançou. Minha mãe achava bonito, eu já na frente do grupo. E tudo isso é surpresa, é admiração para todo mundo me ver agora, assim. Professor Getúlio, a gente foi se apresentar na Igreja Batista de Salvador, e ele que pregou no dia, no congresso de homens lá também. Quando ele me viu na frente do grupo, eu motivou no grupo e tudo, ele disse, realmente, agora eu acredito que Jesus está próximo de voltar. Tamanho era o professor, que disse que eu não abria a boca, eu só sentava no fundo o tempo todo. Ele e Carlão estavam lá também. Mas aí, irmãos, eu fiquei naquela angústia, querendo reunir meus irmãos, e eu disse, meu filho, mas já está próximo do Natal, marque lá para área que dá tempo de se reunir, dá tempo de se programar, é dia das mães. E eu comecei a pensar a Topic para levar o grupo, para me alegrar minha mãe. Comecei aqui angustiando, aquela saudade apertando, eu não dormia, queria ligar para o pastor, mas para falar o quê? Eu sempre fui assim, meu Deus, falar o quê? O que é que ele vai resolver? Meu Deus, eu estou com saudade, eu quero ir. Em janeiro, 6 de janeiro de 2022, minha mãe veio falecer. Fiquei muito triste, tive que ir para o sepultamento dela. Passou 2 meses depois, em março, veio a palavra de novo. Eis que acrescentarei 15 anos, faça a conta, janeiro de 2007 para janeiro de 2022. Então a palavra era para minha mãe, mas talvez Deus não permitiu ela ouvir. Deus não permitiu ela, quem ouvir era eu. Mas eu ficava naquela angústia e Deus disse, vi tudo, tem muita coisa semelhante aí, ela e minha mãe, Ezequias e minha mãe, põe a tua casa em ordem. Ezequias teve um filho chamado Manassés, que foi o verdadeiro atribulado, demônio. No meio da família tem uma, que eu disse, Ezequias morreu, deixou o filho. Minha mãe partiu, mas Manassés ficou. Então tem muita semelhança que o tempo não dá, mas minha mãe partiu e essa palavra se cumpriu. Eu voltei mais fortalecido por Deus. E minha mãe com 15 anos, Deus recolheu também. É a palavra que eu ouvia antes da viagem. Talvez Deus não permitiu ela ouvir, sabe? Deus tem seus propósitos. Não deu tempo eu rever em vida, com saudade, cada pandemia já tinha 2 anos que não havia pessoalmente. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Então, independente de qualquer coisa, irmãos, eu não estou aqui para dizer com 15 anos vocês vão morrer, quem vai morrer. Mas o certo é que o amanhã não nos pertence. Então vamos colocar nossa casa em ordem hoje. Vamos estar na posição hoje. Uma coisa é certa, que Deus fala, Deus cumpre. Se você está passando por luta hoje, se você está passando por dificuldade hoje, há um tempo determinado para todas as coisas. Não desista, continue na posição, continue glorificando a Deus. O problema é que a gente tem muitas vezes fé para salvação. Levanta a mão, sou salvo, tenho fé. Nunca viu Deus, não vê Deus, mas a gente tem fé que Deus existe, que nós somos salvos. Tem fé para o pastor chegar aqui, orar por cura e você é curado. Mas muitas vezes falta essa fé para suportar o tratamento de Deus, suportar o dia mal. A gente quer ver o resultado, tem fé para ver, mas não tem fé para suportar o período do tratamento. Então saia com essa palavra. E eu cortei um bocado de coisa que eu fico preocupado com o tempo que eu não enxergo direito aqui. Mas depois dessa luta, você vai sair mais fortalecido por Deus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, né, irmão? Irmão, muito forte. Então, vale a pena você orar. Foi que a Bíblia diz que Neemias estava orando e Deus colocou graça no coração do rei. A sua oração, Deus vai colocar graça em alguém para te ajudar, amém?